Olá, estamos aqui de volta, já iniciando com o avião passando aí, fazendo esse barulhão. Vamos para o nosso segundo vídeo do nosso canal do YouTube. É com um grande prazer que eu tô aqui para poder passar um pouco de conhecimento para você, profissional da saúde, que tem interesse em aprender. E eu eu tenho certeza que é a única coisa que a gente leva dessa vida, é o conhecimento. Então aproveite a oportunidade de estar sempre se atualizando, sempre estudando, sempre levando o melhor da sua profissão, do seu ofício para os pacientes que te procuram tentando resolver o problema que eles estão passando com a saúde deles, né? E sempre conscientizando as pessoas de que a melhor forma é a mudança de hábitos ruins, né? Tirar os hábitos ruins e colocar hábitos saudáveis, né? O máximo possível. A gente sabe que hoje em dia é muito complicado. Eu sei que todo mundo passa por perrengue, por estresse, por nervoso, por problemas, todo mundo. Mas tudo na vida da gente vai depender de como a gente passa por essas situações. Como que eu respondo a essas situações no momento da minha vida. Se eu levar com raiva, com rancor, com mágoa, com desespero, ficar focando sempre no problema, e muitas vezes ele não tem solução e você está perdendo o seu tempo focando nesse problema sem solução, né? Vamos focar numa situação que eu tenho como solucionar, porque quando eu não tenho, eu vou perder meu tempo e vou só gastar energia, né, sem necessidade, sem solução. Então foque no que dá certo e não no que dá errado, certo? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre o que é ozônio, o que é ozonioterapia e o que é estomaterapia. Ozônio nada mais é do que um gás natural, tá? Então ele não pode ser patenteado, não tem como, porque ele está na natureza. É um gás rico em oxigênio e que ele é encontrado na estratosfera do nosso planeta. E para que ele serve? Ele serve para nos proteger contra os raios ultravioletas, certo? Como que ele se forma? O ozônio na natureza, ele se forma através de descargas elétricas. Então, sabe aquele cheirinho de chuva, quando tem aquela chuva forte com raios, trovões, e a gente sente aquele cheiro que parece terra molhada, né? Aquele cheirinho de chuva, todo mundo fala isso. Ai, que cheirinho gostoso de chuva. Esse cheirinho gostoso de chuva é o cheiro do ozônio se formando na natureza. Então, para pensar, se eu não tenho chuva, eu não tenho a formação, né, do ozônio na natureza. E como que ele se forma? Quando no ar, né, a gente tem moléculas de oxigênio, que são dois átomos de oxigênio que estão ligados, formando O2. Quando existe o raio, esse raio quebra essa molécula, separando esses dois átomos. Só que o oxigênio, ele reage, ele gosta de interagir, ele gosta de se aproximar de outro átomo ou de outra molécula. E ele não vai ficar sozinho, ele vai se unir novamente com outro átomo de oxigênio ou outra molécula de oxigênio. Quando ele se une com outro átomo de oxigênio, ele vira o O2 novamente. Agora, quando ele se une a uma molécula de oxigênio, ele vira O3.
Então ele fica com 3 átomos de oxigênio, que nada mais é do que o ozônio. O ozônio é um oxidante, é o terceiro mais potente que a gente tem. Então, a gente tem a formação desse gás na natureza e por isso não dá para patentear. Por isso essa briga aí com a indústria farmacêutica, né, com os ozonioterapeutas que querem o ozônio como terapia complementar, né, a ozonioterapia como tratamento complementar na medicina moderna, e a indústria farmacêutica não pode patentear. Então tem toda uma questão aí por trás que não cabe a nós julgarmos ou ficar discutindo essa situação aqui no canal. Mas deu para entender o que é o ozônio? Pois bem, como que eu utilizo o ozônio? Como que eu fabrico o ozônio para uso medicinal? Não tem como eu ficar usando o ozônio medicinal, né, para terapia medicinal, com o oxigênio do ar ambiente, que é poluído, certo? Então, o que conseguiram através dos estudos descobrir? Que quando eu utilizo o oxigênio medicinal, 99% dele de pureza, junto com o gerador próprio para receber esse oxigênio medicinal, eu uso o gerador de ozônio, eu consigo transformar esse oxigênio em ozônio. Porém, essa transformação vai ser, o seu resultado final vai ser de 95% de oxigênio e 5% de ozônio. E como que isso funciona? O meu cilindro, eu abro, né? Coloco no fluxômetro dele quanto que eu preciso para poder passar pro gerador. Isso vai depender de gerador para gerador, tá? Tem gerador que você não precisa selecionar quanto que você vai utilizar, se vai ser 5, se vai ser 25, se vai ser 1 do oxigênio. Mas, no meu caso, o meu aparelho, quando eu seleciono a terapia que eu vou utilizar, ele me dá quanto que eu tenho que selecionar no fluxômetro. Se é 2 litros, se é 25, se ele vai decidir para mim, para eu poder chegar na concentração que eu desejo. Muito bem, como que faz para produzir esse ozônio? Eu abro o cilindro, esse oxigênio através de uma mangueira vai para o aparelho, vai sofrer uma descarga elétrica, como na natureza sofre a descarga elétrica, e eu retiro numa seringa ou através de uma mangueira para fazer bag, eu retiro o ozônio, que nessa produção aqui eu vou ter 95% de oxigênio e 5% de ozônio. Pois bem, é dessa maneira que eu utilizo o ozônio medicinal. Esse sim posso colocar no paciente, certo? Muito bem. Esse é o tratamento realizado de ozonioterapia. A ozonioterapia vai depender, né, o tratamento de cada paciente, que é muito individualizado, muito único para cada ser humano, porque cada ser humano é único, então eu preciso avaliar esse paciente para saber se ele tem indicação, se ele tem contraindicação e qual o tipo de tratamento que eu tenho que realizar com ele. Qual o tipo de protocolo eu tenho que montar, que via de acesso eu posso aplicar naquele paciente, ele tem indicação para ser utilizada, aplicada no paciente.
E com qual concentração eu vou utilizar? Isso a gente vai falar mais pra frente, que é sobre dosimetria. Que a dosimetria não envolve apenas volume e concentração, envolve também a frequência que eu vou realizar esse tratamento. Quantas vezes na semana eu vou realizar a ozonioterapia para esse paciente? É uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana? São 10 aplicações, são 20 aplicações? Quanto? Isso envolve dosimetria, tá? E isso a gente vai conversar sobre em outro momento. Então, a ozonioterapia, ela não é um tratamento que substitui outro. Apesar da gente saber que a ozonioterapia sozinha já resolveu muitos problemas de saúde, mas um profissional consciente nunca vai dizer para o paciente que largue todo o tratamento que ele faz e fique apenas com o ozônio. A ozonioterapia não. A ozonioterapia é um tratamento complementar, não é milagre, não é panaceia, não é o único tratamento que o paciente vai fazer. Ele continua com todos os tratamentos que ele faz, certo? Não vai parar de tomar remédio, isso o tempo vai mostrar se ele deve, voltar no médico e o médico ir retirando a medicação ou eliminar de vez, diminuindo doses, diminuindo frequência de uso. Isso o médico que trata esse paciente que vai resolver, não é o ozonioterapeuta. Porém, o ozonioterapeuta tem que saber quais os tipos de medicação que esse paciente toma para ver se tem alguma interação com o ozônio. Exemplo, anticoagulantes, que a gente precisa tomar bastante cuidado com alguns anticoagulantes juntamente com o uso da ozonioterapia. Isso é muito importante, tá? Muito bem. Entenderam o que é ozonioterapia? É o uso do gás ozônio através do oxigênio medicinal, que passa pelo aparelho gerador de ozônio e vai produzir o ozônio através do oxigênio medicinal pela descarga elétrica que ele gera nas moléculas de oxigênio. Perfeito? Muito bem. Agora, o que é estomaterapia? Estomaterapia é uma especialização única e exclusiva do enfermeiro. Nenhum outro profissional da saúde faz estomaterapia. E essa disciplina, essa especialização envolve 3 vertentes, 3 tipos de tratamento que o enfermeiro vai atuar. Quais são? Feridas, incontinência urinária e anal e estomias. Colostomia, ileostomia, traqueostomia, tá? Nefrostomia e tantas outras estomias que a gente tem aí nos procedimentos cirúrgicos, quando eles são necessários e realizados. Então, o enfermeiro estomaterapeuta atua nessas 3 vertentes. Claro, você raramente vai encontrar um enfermeiro que domine as 3 áreas, tá? Eu tô falando por mim. Eu foquei muito mais em feridas, tá? E juntamente com isso, eu utilizo a ozonioterapia, porque o ozônio é um gás que ajuda na regeneração de tecidos. Então, os processos de feridas, de cicatrização de feridas, eles são acelerados através do tratamento com ozônio, seja ele com água ozonizada, o gás e o óleo ozonizado, certo? Isso a gente vai conversar em outro momento também. Então, graças a Deus, juntamente com a cardiologia, eu consegui unir as 3 especializações que eu fiz, cardio, estomaterapia e ozonioterapia, na minha profissão do dia a dia, certo? Então, eu consigo utilizar essas 3 especializações para tratar os meus pacientes.
Deu para entender o que é ozônio, como ele é formado, o que é ozonioterapia e o que é estomaterapia? Espero que você tenha entendido e tenha se empolgado um pouquinho em exercer essa profissão. Hoje eu não trabalho mais em hospital, eu não dou mais plantões, eu consegui montar o meu espaço, o meu consultório, aonde eu atendo os meus pacientes aqui, tá bom? Então fiquem com Deus, a gente consegue sim empreender. O enfermeiro tem essa capacidade e essa condição que o Conselho Regional de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem permite para o profissional, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!